Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Graça e paz a todos. Bem-vindo a mais um entendimento desse canal Haroldo Lira CE. Agradecendo aí aos novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe as mensagens para que outras pessoas venham ter o entendimento da Bíblia e da mente de Cristo. E abençoado, hoje eu estou passando por aqui, domingo, para trazer somente uma pequena mensagem para vocês, agradecendo todos vocês aí que têm compartilhado os vídeos, têm visualizado, obrigado. E eu gostaria de falar aqui, o sistema religioso, o sistema doutrinal religioso, todo ele, não somente o evangélico, mas também o católico e todas as doutrinas de homem, eles não pregam, eles não têm entendimento da obra de Deus, eles não têm entendimento da Bíblia, e eles usam a Bíblia para ler a Bíblia e pôr em prática literalmente e aplicar nas pessoas com um único objetivo, que é de roubar, de tirar dinheiro, de tirar bens das pessoas, e que não pregam um evangelho. Então, da Bíblia eles tiraram o devorador, né, que é uma espécie de gafanhoto. Da Bíblia eles inventaram Satanás, que da Bíblia é o opositor, é aquilo que se opõe às coisas de Deus, é a tua carne. Eles tiraram da Bíblia o diabo, que é o acusador, que é aquele que acusa, que foi a lei de Moisés, que foi Judas, e assim sucessivamente. Eles tiram da Bíblia o demônio e criaram tudo isso daí como sendo um ser espiritual, que se você não der dinheiro, se você não fazer campanha, se você não obedecer esse ladrão chamado pastor, esse diabo, esse Satanás e esse demônio que eles criaram e que é uma mentira, não existe nada na Bíblia espiritual a não ser Deus e os seus filhos. Entende, abençoado? E que demônio da Bíblia, os judeus, quando uma pessoa estava doente, quando uma pessoa tinha uma doença, tinha uma enfermidade, eles estavam endemoniados. E o que é? O que é o demônio? O demônio, o endemoniado, o demônio do grego é daimon, é estado de espírito. Você pode estar com o teu estado de espírito normal, você está conversando com a pessoa numa boa. De repente, alguém te insulta, alguém dá uma mãozada na tua cara, alguém bate no teu filho. Então, esse teu daimon, esse teu estado de espírito que estava normal, ele vai ser alterado. De acordo com a ação, o teu estado de espírito tem uma reação, que pode ser para bom ou pode ser para mal. Entende, abençoado? Isso é demônio. Isso é daimon. Do grego, que pode ser daimon kakos, espírito mau. E trazendo para a humanidade, homem mau, pastor. O pastor é um demônio, é um espírito mau. Ele criou um Deus miserável, ele criou um Deus pobre, ele criou um Deus que não fez nada, somente com o intuito de te roubar.
Esse Deus do evangélico, ele precisa do teu dinheiro. Você tem que trabalhar para ele. Esse Deus do evangélico não fez nada e que ele é escravo do ladrão chamado pastor. E esse Deus aí de vocês, dos evangélicos, ele só vai fazer algo se o pastor pedir, se o pastor orar. E o pastor só vai orar se tu der dinheiro, abençoado. Entendeu, abençoado? É esse o engano dessa desgraça chamada religião. Então, o tempo no instante passa, 5 minutos já. Olha, esse teu desgraçado aí, chamado pastor, e esses cães de saia, chamado padre, papa, eles dizem que Jesus, né, foi tentado pelo diabo. Qual é o diabo que os cãezinhos de saia e esses desgraçados aí chamado pastor diz que Deus foi tentado? Esse diabo deles, esse diabo espiritual deles, que não existe, que é uma mentira. E eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Olha, Tiago, epístola de Tiago, tá? Primeiro, toda a Bíblia já se cumpriu, tá, abençoado? Nós temos que ler a Bíblia e temos que explicar para levar o seu entendimento de que a Bíblia é um conjunto de livros vencido, histórico, que já venceu. Entende, abençoado? Que já venceu. É um jornal vencido. Não é um jornal de hoje. A Bíblia não foi escrita hoje. A Bíblia não foi escrita por nenhum brasileiro. A Bíblia foi escrita pelos judeus. E foi escrito num determinado tempo, numa determinada cultura, totalmente diferente da nossa, abençoado. E que você tem que ter o entendimento e o conhecimento da cultura dos judeus, dos hebreus, para que você possa entender a Bíblia. A Bíblia não foi escrita para nós, abençoado. A Bíblia foi escrita somente para os judeus. E por que não foi escrita para nós, Lira? Porque nós não existia, abençoado. A Bíblia se cumpriu no ano 70. O Brasil foi descoberto em 1500, abençoado. Como é que eu posso dizer que o meu neto é lindo, o meu neto é maravilhoso? Eu não tenho neto. Eu não tenho neto, abençoado. Como é que eu posso dizer que a Bíblia foi escrita para mim se eu não existia? É por isso que vocês são enganados. Porque o desgraçado chamado pastor, ele lê a Bíblia e manda tu fazer. O dízimo era para somente uma tribo de Israel, da qual eram 12. E uma das tribos, a tribo de Levi, não trabalhava, cuidava das coisas de Deus, porque ainda era físico. O templo ainda era de parede. O que tem aí fora é macumba, é empresa para roubar. Não tem nada a ver com igreja. Não tem nada a ver com o santuário de Deus. E quem é o santuário de Deus? Nós. Ele habita em nós, abençoado. Nós somos o templo, nós somos a morada. O templo caiu lá em Jerusalém, e aí ele passou a fazer morada nos eleitos. É isso, abençoado, o entendimento. Então, olha, falando aqui do Satanás, do pastor, né? Mostrando e provando na Bíblia que não existe, que é um engano, que é uma mentira, que ele diz que Jesus foi tentado pelo diabo. Olha aqui, ó. Tiago 1, eu vou ler do 12. Olha, Tiago 1,12. Ao contrário, Tiago 1,12. Eu vou ler a partir do 1, tá? Tiago 1,1. Aliás, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem, preste atenção, tá? Presta atenção, porque aqui
aqui não é a macumba do teu pastor. Aqui não é rodar no mistério. Entende, abençoado? Aqui não é aceitar Jesus. Ninguém aceita Jesus. É Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Preste atenção. Tiago, né? Tiago, João, Pedro, todos esses discípulos, eles eram pregadores da lei de Moisés. Eles eram pregadores da circuncisão. Eles eram pregadores da lei de Moisés. Entende? Então, eles aqui, eles estão falando com judeus daquela geração. Não está falando comigo e nem contigo. Nós não existia. Entendeu, abençoadinho? E para que tu tá lendo? Eu tô lendo para te explicar, para tu ter o entendimento e deixar de ser mentiroso e dizendo que Deus foi tentado por um diabo que não existe. Só isso. Entendeu? E tu deixar de ser escravo do teu cãozinho. Então, ó, 13. Ninguém ao ser tentado, presta atenção. Ninguém ao ser tentado diga, 2 pontos. Sou tentado por Deus. Então, Deus, ele não tenta ninguém. Você não pode, ao ser tentado, né? Que na verdade a tentação do homem é do próprio homem, é da carninha friboi. A carninha friboi é que te tenta. Te tenta para beber, te tenta para se prostituir, né? Te tenta para tudo. A tua carne, ela supõe o espírito. E você quer ser o que você não é, porque a tua carninha está dizendo que tu é. Entendeu, abençoado? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Então, o mentiroso, ladrãozinho chamado pastor, cãozinho de saia, como é que aqui está dizendo que Deus, ele não é tentado por ninguém? Ele não é tentado por ninguém. Como é que vocês dizem, seus infelizes, que Deus foi tentado pelo diabo? Pelo diabo de vocês, né? Que não existe. Deus não foi tentado por diabo coisa nenhuma, abençoado. Deus, ele jejuou 40 dias. Jesus de Nazaré jejuou 40 dias e 40 noites. Jejum aí pelo menos 10 dias, para tu ver o que vai acontecer contigo, infeliz. Então Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites e a carne dele teve fome e começou a falar com ele. A carne dele começou a pedir o que comer, abençoado. E disse para o Espírito, disse para ele, se tu é Deus mesmo, transforma essa pedra aqui em pão, que eu estou lascado de fome, eu quero comer. É isso, não tem nada a ver com o diabo. Mas como Jesus de Nazaré era Deus, e ele veio para ser tentado pela natureza humana, que é a carne. Então o Espírito respondeu a carninha friboi. Nem só de pão viverá o homem. Entendeu, abençoado? E assim sucessivamente. Então, olha, Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, abençoado, ele nem tenta ninguém e nem é tentado por mal nenhum. Deus é o que está dizendo aqui. Ao contrário, cada um é tentado
pela sua própria cobiça, pela sua própria carne. Quando esta o atrai e o seduz. 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Esse pecado que ele está se referindo aqui, né? O que era o pecado para Deus? Passado. Não existe mais pecado no mundo. O pecado para Deus, abençoadinho, era a transgressão da lei, a lei de Moisés. Nós, como nós somos depois do cumprimento de todas as coisas, da qual se deu no ano 70, então nós não conhecemos pecado. Nós não somos pecadores. Entende, abençoado? Nós quem? É o Filho de Deus, os Espíritos. Então, o que é que nós temos? Gálatas 5, 16 e 17. Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Então, o que após o ano 70, após Jesus de Nazaré ter cumprido toda a lei de Moisés, ter cumprido toda a Bíblia, né? Então, o pecado que era para Deus, que era a transgressão da lei, a lei de Moisés, que não foi para nós, só foi para os judeus. Entende, abençoado? E a desconciliação do mundo através da desobediência de Adão. Mas a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele. Então, quando nós nascemos, nessa geração, nós já nascemos reconciliados com Deus e não conhecemos o pecado, porque o pecado foi a transgressão da lei. E Lira, por que eu não tenho pecado e eu estou roubando, eu estou matando, eu estou me prostituindo, eu estou tomando cachaça, estou fumando, abençoado? Isso daí é obra da carne, da tua carninha friboi. Não tem nada a ver com pecado para Deus. Ou seja, tudo que tu semear, tudo que tu fizer, você vai colher. É isso que Deus determinou. Na cruz, ele separou o espírito, que são o filho dele, né? Do homem terreno, que não é filho dele. O Lira não é filho de Deus, abençoado. Você não é filho de Deus. E eu sou filho de quem, Lira? Abençoadinho, tu é filho do marido da tua mãe, que se apaixonaram, coisaram e saiu essa beleza aí. Simples assim, abençoadinho. Que você diz que você é a imagem e a semelhança de Deus. Mentira, engano. Quando Deus disse façamos um homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ele estava criando um homem espiritual, o filho dele. Por quê? Deus, qual é a semelhança de Deus, abençoado? Qual é? Deus é espírito. Então, quem é que é o filho de Deus? Os espíritos. Deus é pai dos espíritos. E o teu pai é teu pai. Teu pai, o marido da tua mãe. Teu pai. Entendeu, abençoadinho? Você tem o Pai Celestial, que é o Pai dos Espíritos, se você for um eleito dele, se você for escolhido por ele desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, que o teu ladrão desgraçado chamado pastor, ele manda tu aceitar Jesus. Por quê? Porque cada um que aceita Jesus é 10% do salário que ele te rouba. Só por isso. E ele quer que todo mundo aceite Jesus. Porque quanto mais aceita Jesus, mais dinheiro entra. Entendeu, abençoadinho? Que Deus não vai ficar numa fila para ninguém aceitar ele. Ninguém busca Deus, abençoado. Ninguém busca Deus. Ninguém busca Deus. Deus é que te buscou. Deus é que te encontrou. Deus é que mora em tu. Tu é templo e morada dele. Você não pode ir aonde Deus está, abençoado. Por que, Lira? Porque Deus é onipresente.
Ele está em todo canto. Como é que tu vai lá onde ele está? Você não vai onde Deus está, abençoado. Deus já está onde você está. Aonde você está, Deus está. Por quê? Porque você é templo e morada dele. Tu é o santuário dele. Tu é a casa dele. Ele disse lá para os discípulos deles: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vos teria dito. Então caiu o templo, ele ficou no meio da rua. Quem são as moradas? Quem é, abençoadinho? Quem é a morada? Nós somos a morada, nós somos o templo, nós somos a casa de Deus. Simples assim, abençoado. Que o teu pastor não quer passar esse entendimento para você, porque esse entendimento liberta as pessoas. Liberta as pessoas dessa maldição, dessa desgraça chamada de religião. Todas, que é a pior coisa do mundo. Que essa hora, domingo, 20 horas e 42 minutos, as chamadas igrejas Arapuca, tá lotado de gente lá, fazendo sabe o quê? Chamando Deus de mentiroso, dizendo que ele não fez nada. E quem é que vai fazer? O pastor orando, dando ordem a ele. E essa hora tá lotado de gente lá, pedindo dinheiro, pedindo emprego, pedindo casa, pedindo moto, pedindo carro. Está pedindo para tirar o filho da prisão porque matou só 20 pessoas. Esse é o Deus esse é o Deus da religião, abençoado. Esse Deus injusto. Que o cara mata as pessoas, a mãe dele vai para lá fazer uma campanha para tirar o filho da prisão. Aí o pastor que manda nesse Deus de vocês aí, nesse Deus pobre, esse Deus aí que não faz nada, esse Deus aí que é escravo do pastor, esse Deus vai atender o desgraçado do pastor e vai tirar o teu filho da cadeia, que matou só 3 pessoas. Esse é o Deus da religião. E não é o da Bíblia, tá, abençoado? Não é o da Bíblia. Vocês estão brincando com Deus. Então, eu vou... 22 minutos. Eu vou aproveitar aqui e eu vou colocar um áudio aqui para sair aqui nesse vídeo, né? Um áudio que eu coloquei fazendo aqui umas perguntas aqui do pessoal aqui do Ring Plenitude. Então eu vou aproveitar e vou incluir esse vídeo aqui para vocês me responderem, tá? Aqui, ó. Olá, abençoados, graça e paz. Eu queria fazer um comentário aí a respeito de um comentário feito aí pelo abençoado Messias, em que ele disse que os gracistas que dizem que está pregando a nova aliança, e eu queria saber aí dos amados aí. Eu sei que eu tive um entendimento não somente da graça, não somente do ministério do Espírito. Então, continuando aqui, eu sei que eu sou novato aí no entendimento, não só da primeira aliança, não só da segunda aliança, mas da Bíblia inteira, de que já foi consumada e que nós fomos enganados a vida inteira, e que através da pregação dessa nova aliança, do qual o Messias se opõe, e diz que somente os gracistas que são ministros de uma nova aliança. Então, eu queria saber de vocês aí que estão mais adiantados no entendimento, no conhecimento, né? Eu queria saber onde é que está escrito que Deus ele pôs sim a nova aliança, porque pelo pouco que eu sei,
o fim da lei, né, o fim da primeira aliança, está escrito que ele aboliu e que Jesus de Nazaré, ele não veio por fim a primeira aliança, ele não veio por fim a lei, mas ele veio cumprir a lei de Moisés, e no Tetelestai, espiritualmente a lei teve fim e toda a Bíblia foi ser cumprida, e ficou ainda aguardando o cumprimento de Mateus 24:34 e Daniel 9:24. Mas eu queria saber aí do pessoal que estão com a mente mais avançada e que eu respeito, mas não consegui entender ainda, porque eu não vejo aqui na Bíblia, em lugar nenhum, dizendo que a nova aliança, que a nova aliança ela foi abrogada, entende? Porque, abençoado, na verdade, o que nós temos que pregar é a Bíblia inteira, com entendimento, para que as pessoas que não têm entendimento e que são enganados, e são roubados, e são escravos das doutrinas de homem, venham a ter esse entendimento. Então, se o companheiro Messias aí está botando fim na graça, está botando fim na segunda aliança, está botando fim dizendo que nós da graça que dizemos que somos ministros de uma nova, então o que é que ele está pregando? Porque essa primeira aliança foi abrogada, foi cumprida, mas nós temos que pregar dizendo para quem foi, quando foi, o que foi, para levar o entendimento das pessoas. E se a primeira aliança foi abrogada por Deus, que nós sabemos, foi cumprida e foi posto fim. E a segunda aliança eu não vejo lugar nenhum aqui dizendo que foi posto fim a nova aliança, o segundo testamento. Então, se a primeira aliança foi cancelada, e segundo o Messias a segunda também, né? Então ele está pregando o quê? O que é que ele está pregando? Porque na verdade eu estou pregando a nova aliança, eu estou pregando a antiga aliança, eu estou levando entendimento às pessoas, para que as pessoas venham a entender, né, as manifestações de Deus, a obra de Deus consumada em 7 dias, e que venham sair no engano. Eu acho que para isso é que serve a pregação somente da Bíblia inteira. Não é de primeira, não é de segunda e não é nada. E por que fica essa oposição? Essa coisa aí de querer disputar conhecimento. Esse conhecimento não é nosso, abençoado. Esse conhecimento, o conhecimento espiritual não é do homem. Entendeu? Então, eu queria saber de vocês aí, que estão mais avançados. Onde é que está escrito que acabou a nova aliança e que nós da graça não devemos ser ministros de a nova aliança? Onde é que está escrito? Entendeu, abençoado? Responde aí para mim, vocês aí que estão avançados. Por favor. Um abraço. Então, abençoado, eu vou parando por aqui. Eu fiz questão de colocar esse áudio, né? Eu fiz questão de colocar esse áudio aí pro pessoal aí do Ringue Plenitude, criado pelo Messias, né? Então, eu vou ficar aguardando aí a resposta e pedindo aí que vocês se inscrevam no canal, dá o like, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas venham ter o entendimento, que saia do engano dos homens e que venham adorar a Deus somente em espírito e verdade, e não fazendo nada além de ter fé na obra de papai que foi feita em 7 dias. Entendeu, abençoado?
Nada da Bíblia é para você fazer. Nada da Bíblia é para você querer praticar. O justo viverá por fé. Se você vai viver por qualquer coisa de religião, por qualquer coisa mandado pelo teu Satanás opositor, chamado pastor, você é injusto com Deus. Se você faz campanha, se você faz jejum, se você aceita Jesus, se tu se batiza na água, se tu tem igreja. Homem não tem igreja. A igreja é a de Cristo, somos nós. Nós somos um membro do corpo de Cristo. Entendeu, abençoado? Graça e paz.